Jataí vem crescendo nos últimos anos, e como toda cidade em desenvolvimento, é natural que haja o aumento do número de problemas ligados ao trânsito, como infrações e acidentes. No entanto, os números aqui têm surpreendido negativamente. Os índices têm deixado a população em alerta. O problema vai além do que podemos imaginar. A sinalização existe, o que às vezes falta é consciência por parte do condutor. São 4 letras, P-A-R-E, que indica pare. Porém, nem sempre é o que acontece. O avanço desse tipo de sinalização hoje é o grande causador de acidentes aqui em Jataí. A cidade dispõe de uma frota total de 58.200 veículos e 2.313 motocicletas. Só como referência, significa dizer que a cada 2 pessoas em Jataí, uma tem carro. Só na primeira quinzena do mês de julho foram registrados 46 acidentes, dos quais 13 tiveram algum tipo de vítima. Os homens estão envolvidos em 85% dos acidentes, sendo a faixa etária dos 31 aos 40 anos o grupo mais recorrente em algum tipo de problema de trânsito. O superintendente municipal de trânsito, Lucimar Cardoso, comenta a questão do trânsito em Jataí. Nós temos hoje, fazendo uma análise mais do comportamento humano, já que a maioria dos acidentes, isso é resultado de pesquisas, não só no Brasil, mas como no mundo, está claro, são resultado de comportamento humano, são de ações humanas, então falha humana, na verdade, inclusive 90%. Então veja você, isso nos dá o que a entender. Nós temos os chamados hábitos. O que são hábitos? Hábitos nada mais são do que ações repetitivas. E estas ações repetitivas, esses hábitos, você tem que entender o ser humano para entender, já que são falhas humanas. Eles são registrados lá nos nossos neurônios. Então você tem que entender o ser humano. Registra-se nos neurônios. Então veja bem, e nós temos que entender isso também resultado, e talvez os psiquiatras, os psicólogos poderiam falar mais, mas como também um estudioso da área não poderia deixar de fazê-lo e fazendo esta observação. Então tudo que fica registrado lá nos neurônios é como se fosse um computador, você tem lá os seus favoritos. Quando você precisa de uma ação, e esta ação tem que ser rápida, você clica lá no seu cérebro, o seu cérebro busca nos seus neurônios qual é a ação mais rápida que você teria. Então aquelas ações repetitivas, os hábitos que eu tenho, tipo, chego lá na parada obrigatória, não paro a primeira vez, passo. Segunda vez, não paro, passo. Chego no semáforo fechado, dou uma reduzidinha e passo no semáforo fechado. Isso vai ficando registrado como se fossem os seus favoritos, tornando-se um hábito. O primeiro registro que está lá nos meus neurônios, qual é? Quando eu chego no sinal vermelho, opa, só dar uma paradinha e passar. Chego na parada obrigatória, nem reduzo, só dou uma olhadinha e passo. Então eu estou registrando hábitos incorretos. O que eu quero dizer com isso? Só há uma possibilidade de nós mudarmos isso. Como? Cada um assumindo a sua parcela de responsabilidade no trânsito. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos acidentes, como nós temos observado, são em locais já sinalizados e bem sinalizados. Eventualmente, algum lugar não tem a sinalização devida, mas também não havendo a sinalização devida, e eu tendo conhecimento e a velocidade adequada para a via, perímetro urbano dentro da cidade, é uma velocidade reduzida, eu tenho que ainda reduzi-la mais. Agora, se nós não colaborarmos, se nós realmente não tentarmos mudar os hábitos, e por isso que eu falo, quando eu falei em hábitos, fica registrado nos neurônios, não é uma tarefa fácil mudar. Então nós temos primeiro ter consciência disso. Consciência de quê? Que no meu cérebro está registrado e o cérebro busca o que é mais fácil. Cheguei na parada obrigatória, está lá. Qual que é a minha ação que eu tenho que fazer? Não é passar, porque está registrado fácil. Então eu tenho que tentar modificar isso. Aí que entra realmente a vontade de fazer. Se nós esperarmos do poder público, eu teria que ter um agente fiscalizador em cada esquina, em cada placa de parada obrigatória. Impossível. Eu teria que ter um agente de trânsito em cada semáforo. Impossível. Isso para qualquer lugar do mundo. É impossível que aconteça. Então nós não podemos ficar atribuindo as responsabilidades ao poder público. Nós não podemos ficar atribuindo as responsabilidades aos governos. Não. Eu tenho parcela de culpa nisso. O pai, quando pega o seu filho, coloca dentro do
carro, ou o adolescente que o está acompanhando, ainda às vezes até num processo de tirar CNH, ainda jovem, acompanhando o pai, o avô, o tio, o pai chegou ali na parada obrigatória, só reduziu, passou. O pai ou a pessoa que está acompanhando, já com habilitação, diante do jovem, do adolescente, que está em processo de habilitação, passa pelo semáforo, só reduz e passa. Aquele jovem já está registrando isso como hábito. Então, lá no seu computadorzinho, lá nos seus neurônios, já está registrado. Aí ele vai para a escola, para tirar a carteira, ali ele fica uma semana só. Em uma semana, não se modificam os hábitos que estão registrados, que foram uma constante durante anos que ele acompanhou, os já condutores, aqueles que dizem que sabem tudo do trânsito. Então, é uma situação preocupante. Muitos dos acidentes, inclusive com vítimas, acontecem em locais bem sinalizados. E uma grande parte dos acidentes em locais com semáforo. Nós colocamos um recentemente na Rio Verde, com a Tiradentes, e para surpresa, no outro dia, um acidente. Então veja você. Então falta realmente as pessoas obedecerem a sinalização já existente. Não é excesso de sinalização que vai resolver. Veja bem, você pega um cruzamento, vamos contar quantos sinais. Eu tenho a faixa, que está lá, uma faixazinha, primeira. Eu tenho a legenda de pare. Eu tenho uma placa de parada obrigatória. Eu tenho a outra placa que indica o sentido, se é para a esquerda ou para a direita, qual que é o direcionamento. E eu tenho um semáforo. Então só aqui eu já contei 5. E as pessoas são capazes ainda de passar pelo sinal vermelho e causar um acidente. Então veja bem a quantidade de informação que nós já colocamos lá. Então é falta de sinalização? Não. É vontade mesmo. E no linguajar mais comum e corriqueiro, falta vergonha na cara mesmo, falta vontade. Porque eu vejo aí, infelizmente, muitas pessoas cultas, pessoas que têm conhecimento, pessoas que às vezes têm um alto poder aquisitivo, assim como eu tenho pessoas também de baixo poder aquisitivo, pessoas que faltam conhecimento, falta o diploma na mão. Mas diploma na mão não resolve. A boa educação pode mudar essa situação e os números negativos. Basta que você, condutor, dirija com mais respeito e responsabilidade.